Olá, amigos! Mais uma vez aqui juntos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre dislipidemia. O que é dislipidemia? São as doenças das gorduras sanguíneas, ou seja, as gorduras que as pessoas têm medo, principalmente colesterol, triglicéride e outras frações que a gente acaba tendo risco, principalmente do entupimento de alguns vasos. Existem outras substâncias gordurosas, que é o caso das apolipoproteínas, da homocisteína, que são também proteínas gordurosas, que acabam contribuindo para a formação de placas de gorduras nos vasos, sobremaneira os vasos cardíacos, que é o caso das coronárias, ou nos vasos cerebrais, que são dois vasos, o caso do coração e do cérebro, vasos que causam risco de grandes eventos de obstrução. Então, risco de infarto no coração e risco de AVC no caso do cérebro. Então, existem também o acúmulo dessas gorduras em outros órgãos, por exemplo, nas carótidas, que são as artérias que nós temos no pescoço, mas que muitas vezes acabam por placas que inclusive podem se fragmentar, levar a fragmentos para o próprio cérebro e dessa maneira contribuir para quê? Para uma isquemia. Existem também as alterações de gorduras em outros órgãos, então na aorta, nos ramos da aorta, na periferia do corpo, então causando risco de turbulência de fluxo ou com associação com formação de coágulos. Então essas gorduras elas devem ser sempre observadas, porque muitas pessoas acham que elas têm essas gorduras somente circulantes. Nós sabemos que essas gorduras já podem, muitas vezes, embora às vezes a pessoa tenha um exame de sangue praticamente normal, muitas vezes a quantidade dessas gorduras já acumuladas na parede de alguns vasos é muito maior e não necessariamente elas estão sendo avaliadas. Então nós temos que nos valer, muitas vezes, de outros exames diagnósticos que o médico pode sugerir para diagnosticar se nesses territórios você já tem alguma placa já desenvolvida e que possa causar um evento grave. Então, a partir dali, de que o médico avalia através de exames subsidiários, ele pode propor, então, a necessidade de exames subsequentes. É o caso, muitas vezes, a gente fazer uma imagem de coronária, por exemplo, uma angiotomografia ou mesmo um cateterismo. No caso cerebral, uma angiotomografia também, que possa avaliar esses vasos. E aí por diante, dependendo do órgão a ser estudado, nós temos exames próprios. Mas, felizmente, através desses exames subsidiários e de um bom tratamento que pode ser medicamentoso ou mesmo um tratamento que possa envolver técnicas de desobstrução, a gente acaba tratando bem o paciente e salvando a sua vida, muitas vezes, de um evento fatal ou mesmo que não seja fatal, mas que possa trazer sequelas para esse paciente. Então a gente está atento à dislipidemia, é muito importante. Lembrando que a dislipidemia surge no nosso meio não só por questões alimentares, então muitas vezes o paciente tem uma alimentação imprópria, esse paciente pode ser até mesmo uma criança que hoje tem alimentação que não é muito saudável, ela pode levar ao acúmulo dessas gorduras precocemente. É o caso das crianças que comem hoje um número muito grande de calorias e também qualitativamente alimentos impróprios. É o caso do excesso de carboidratos, é o caso do excesso de gorduras, e muitos açúcares que essas crianças estão comendo precocemente, levando essa dislipidemia já precoce na infância. Então nós não temos só essa doença que foi atribuída até um tempo atrás só aos adultos, nós temos hoje também na faixa infantil e juvenil. Então nós temos que estar atento que essa doença, a dislipidemia, é uma doença universal. Ela pode pegar qualquer tipo de pessoa, já nessas faixas etárias precoces. E nos adultos, sobremaneira, a gente tem que estar atento, porque a gente pode mudar o curso de vida das pessoas se a gente mudar os hábitos de vida. Então, o hábito alimentar, que deve ser muito bem orientado, não só pelos médicos, mas também pelos nutricionistas e outras pessoas que possam também sugerir mudanças de comportamento alimentar e que, obviamente, vão trazer para nós benefícios futuros. A questão então, da atividade física, que é fundamental, porque muitas vezes a atividade física ela vai moldar também o ciclo de eliminação de alguns elementos que foram dieteticamente impróprios e que a gente acaba melhorando com a performance física do indivíduo. Então a atividade física se torna bastante importante, ela deve ser muitas vezes orientada por um profissional também, tanto um profissional da área de educação física, da área de fisioterapia,
ou mesmo os médicos hoje da área, né, área de exercício, que acaba tendo também uma importância muito grande para a programação física dos pacientes, no sentido de ver a adequação de qual atividade é mais propícia e cujo resultado vai ter mais satisfação na evolução do paciente, tanto preventiva como, muitas vezes, terapeuticamente. Então, nós temos que estar atentos a essa questão da dislipidemia, porque ela tem realmente avançado muito nos últimos anos. Então, no mundo inteiro, nós estamos tendo um número muito grande de pessoas que estão desenvolvendo as dislipidemias de forma, muitas vezes, mista, ou seja, você pode ter uma doença de colesterol, doença de triglicéride e de outras frações lipídicas associadas. Então, você não necessariamente precisa ter um problema só nessas gorduras. E, normalmente, você, através de intervenções, você vai diminuir o risco dessas pessoas. Felizmente, o arsenal terapêutico também, medicamentoso, ele melhorou muito nos últimos anos, com uma efetividade muito grande. Ou seja, nós conseguimos hoje uma redução significativa, uma melhora, inclusive, da própria quantidade de depósitos gordurosos nos vasos e também em alguns órgãos, que é o caso do fígado, que também pode se depositar gordura na sua estrutura celular, e nós temos aí um prejuízo também para esse órgão, que é o fígado. Então, as medicações modernas, elas podem surtir um efeito muito grande, e a gente tem isso disponível em qualquer ambiente, inclusive aqui no Brasil, em qualquer consultório médico, você tem a prescrição e a aquisição desses produtos. Felizmente também, né, com o avanço da tecnologia, a tecnologia para detecção precoce dessas lesões, né, gordurosas aumentou muito de maneira significativa nos últimos anos. Então, nós podemos hoje detectar microfrações de gorduras que nós temos nessas paredes dos vasos, outros órgãos, né? Coisa que antigamente nós também não tivéssemos, até porque os métodos eram mais grosseiros em relação ao que nós temos hoje. E também, lembrando que muitas vezes o processo de acúmulo de gorduras na parede desses vasos se faz um processo inflamatório também que surge nesses vasos. Então, ao ter esse processo inflamatório na parede dos vasos, agrega-se ao vaso, ou seja, se deposita na parede do vaso essas gorduras que vão ser o que? Formadoras de placas. E através dessas placas, complicações que virão. Então, a gente sabe também que vários dos medicamentos que nós usamos hoje também não somente tiram a gordura ou diminuem a gordura circulante, mas também atuam como anti-inflamatório dos vasos. Ou seja, são medicações que também protegem o vaso, né? Esses vasos que sejam de qualquer órgão nobre, inclusive, no caso do coração, cérebro, mas também esse processo inflamatório também pode ser tratado preventivamente, ou seja, essas medicações também têm esse cunho preventivo. Então, graças a toda essa evolução, nós não aceitamos mais que as pessoas estejam maltratadas. Elas devem se expor hoje à procura médica e um bom tratamento. Por quê? Muitas vezes elas acham que, até por ser muitas vezes jovens, elas não devem procurar um médico para fazer um check-up de sua situação metabólica, incluindo essas gorduras. E hoje nós sabemos que realmente há uma inter-relação entre a questão das gorduras, a questão dos carboidratos, que inclui a questão da glicemia do indivíduo, né? Ou seja, essas gorduras também têm um outro papel, que é a associação com outros fatores obstrutivos. Então, felizmente, hoje a gente tem como fazer isso de maneira muito efetiva. Então, estar atento às gorduras sanguíneas e tudo que se entrelaça com essa questão é bastante necessário. E por quê? Porque isso é uma medida de prevenção, mas também é uma medida que vai mudar o curso de qualidade de vida e também a longevidade das pessoas. Então, felizmente, isso está ao nosso acesso e a gente falou um pouquinho sobre isso hoje e eu me coloco à disposição para a gente complementar nos nossos próximos programas dúvidas que as pessoas tenham ou algum tema relacionado a isso, e até porque é um tema bastante vasto que a gente vai poder explorar várias vezes. Então, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.